Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores Alexandre Marini e Antônio Henrique, da área de Ciências Humanas. Seja bem-vindo, professor Antônio. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas? Professor Antônio, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, né, ao nosso Tira Dúvidas, ao nosso Se Liga na Educação. Conta pra gente aí, qual foi o tema da sua aula de hoje? Bom, a aula de hoje foi para a turma do 4º ano e o tema foi Governo e Participação de Todos, onde o objetivo era falar um pouco sobre o município e a sua organização dentro do território nacional e como a população que mora nesse município pode participar, ajudando na administração local. Obrigada. Agora que já relembramos a aula do professor Antônio, vamos voltar para as nossas perguntas? E a nossa próxima pergunta é da Yasmin Lopes, ela é estudante do 4º ano da Escola Estadual Solan e Delfonso, no município de Ponto Firme. Ela quer saber, professor, onde as prefeituras e câmaras municipais podem ser localizadas. Oi, Yasmin, que bom pela pergunta, agradeço. Bom, é sempre bom lembrar que a prefeitura é o local de trabalho do prefeito e a Câmara Municipal é o local de trabalho dos vereadores. E a ideia é que esses dois lugares fiquem próximos das áreas urbanas da cidade, porque são as áreas que ficam a maior aglomeração, a maior concentração de pessoas e serviços e comércio. Em algumas cidades, eles gostam de estar colocando sempre próximo das áreas mais antigas, como das praças, ou próximo de algumas escolas que têm alguma ligação emocional e até logística do ambiente e do município. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora veio do município de Divisa Nova. É da estudante do terceiro ano, Abner Lapa, da Escola Estadual Secretário Tristão da Cunha. Professor Alexandre, ele quer saber, a política do aborto se encaixa como necropolítica? Qual que é o nome dele? Abner. Abner, é o tipo de pergunta difícil de responder, né? É aquele tipo de pergunta, depois eu converso com você depois lá fora na próxima aula. Mas é assim, quando a gente está falando de política de aborto, exatamente qual política de aborto? Exatamente qual é o problema que está acontecendo, qual é a dimensão do problema que está acontecendo. Percebe que quando a gente fala em política, a ausência de políticas também pode ser uma postura política. Imagina o seguinte, que você vive num país onde você tem já uma proibição para o aborto, mas você tem os abortos acontecendo de maneira clandestina e você tem ainda muitas mulheres que acabam morrendo justamente por essa falta de apoio do Estado como uma política de apoio, né, de assistência a essas mulheres. Se você simplesmente decidir não fazer política, o Estado está dando meio que de ombro porque acontece para essas mulheres? Será que cabe ao Estado se ausentar de fazer política porque os governantes não concordam com determinadas ações que se envolvam com esse tema? Será que a política de Estado deve ser orientada pelas suas crenças ou deve ser orientada através de uma saúde pública? Quantas mulheres estão morrendo? Será que se a gente não orientar uma política pública para poder trazer esses números à tona, ou seja, procurar entender quem são as mulheres que estão buscando esse tipo de saída, qual a idade, qual a classe, por que isso acontece? Se eu não posso criar uma política ao mesmo tempo que eu não criminalizo, eu não posso também criar uma política que eu procure entender melhor esse processo, justamente para agir na causa daquele problema e não simplesmente não fazer política? Quando se fala de necropolítica, fala de política como uma espécie de um racismo de Estado.
E o racismo não tem a ver, por mais que a gente aqui no Brasil a gente fala de um racismo, né, contra o negro, mas quando se fala de racismo de Estado, é um racismo contra grupos inteiros, né? Existem outros lugares, por exemplo, aquela relação que se tem lá em Kosovo é um racismo de Estado. Muitas vezes a relação que se dá entre Israel e Palestina, próprio Achille Mbembe vai falar que é um racismo de Estado. É quando você olha para um determinado grupo e acha que eles não têm direitos. Então, quando se fala de política de aborto, qual política você está falando? Como é que você quer tratar esse assunto? Ignorando ou montando uma estrutura capaz de realmente lidar com esse problema? Né? Então, não é uma questão simples de se resolver, é uma questão que envolve muito das nossas posições pessoais, das nossas crenças. A gente não vai chegar num denominador comum se a gente não abandonar um pouquinho dessas posturas muito pessoais, posturas dogmáticas e se debruçar sobre o problema. Ok, obrigada. Vamos voltar para o nosso telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano para Geografia. Quantos municípios tem no Brasil e no estado de Minas Gerais? Muito bem. O Brasil, ele possui 5.570 municípios, tá? E o estado de Minas é o estado que mais possui cidades, mais possui municípios do território nacional, com 853, tá? Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 3º ano para Sociologia. Professor Alexandre, sem democracia, corremos o risco de ir para o fascismo, independentemente se da esquerda ou da direita? Não, na verdade não. Vamos lá. Existe inclusive uma solicitação até dos redatores, né, do PET 3, porque não ficou lá muito claro como é que a gente configura o fascismo, né? O fascismo, lá no PET, acabou saindo na redação que ele seria tanto de direita como de esquerda. Historicamente, né, conceitualmente, não é assim que a gente coloca o fascismo. O fascismo é sempre um movimento de direita, porque existem inúmeras características que o colocam como um movimento de direita. Quando a gente vai falar sobre o que aconteceu, por exemplo, lá com Stalin, né? Aí a gente colocaria já no que a gente chama de totalitarismo, né? Fascismo e totalitarismo são coisas diferentes. Então, quando a gente abandona a democracia, a gente pode caminhar sempre para uma desses dois caminhos aí. Ou o fascismo, que tem a ver com as características mais da extrema-direita, ou a gente pode cair para o totalitarismo, que é o que aconteceu lá no Stalin, né? E, independentemente se é totalitarismo, se é fascismo, é um mal terrível, tá, gente? É o que se chama, que a Hannah Arendt vai chamar de mal absoluto. Ela vai dizer que sempre existiu mal, né? O mal sempre existiu na humanidade, mas a gente alcançou um novo patamar, o patamar do mal absoluto. E esse mal absoluto foi visto em 2 ocasiões. Na Alemanha, de Hitler, com o nazismo, e no totalitarismo de Stalin, né? Então, a gente tem que ficar bem atento, porque a democracia, ela não é algo que é absolutamente sólida. A democracia é algo que se conquista a todo tempo. Então, quando a gente deixa de lado, né, acha que a democracia está ali sólida, quando a gente vai ver, a gente tem esses 2 espectros aí, né, tentando puxar, né, desmontar, desmanchar o que a gente constrói democraticamente. Obrigada, professor. Vamos para o telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano. Professor Antônio, por que é importante eleger mulheres, negros e indígenas para cargos de prefeito e vereador? Muito bem. É importante eleger esses grupos, né, o grupo das mulheres, dos negros e dos indígenas, porque assim esses grupos terão representatividade em um setor importante, que é o setor político, né? Quando você tem representatividade, você tem acesso a discussões,
a leis e projetos que vão poder melhorar a qualidade de vida desses grupos, das pessoas. Até porque, aumentando a participação das mulheres, dos negros e dos indígenas, nós também podemos democratizar. Vai haver uma democratização, novas pessoas, novas ideias, novos momentos poderão ser construídos no país, fazendo com que ele seja melhor para todos, não apenas para um grupo específico. É só Pode complementar. É porque tem essa questão da representatividade, existe muita essa confusão. Ah, mas a gente elegeu aquele vereador, aquele prefeito, aquele deputado, né? E de repente ele é negro, mas não luta nada pelo movimento negro, ou é uma mulher que não se importa, né, com o movimento de mulheres. Mas quando se fala em representatividade, se fala inclusive com uma construção numérica interessante, representativa mesmo, não é uma pessoa. Uma pessoa, por si só, ela não representa. A representatividade, ela se dá como um corpo também. Nós temos hoje alguma coisa em torno de 10% de mulheres dentro lá do Congresso. As mulheres é a maioria da população, são mais de 50%. Como que as pautas das mulheres vão ser discutidas se apenas 10% são congressistas? Quando a gente fala da população negra, que também é a maioria, né, hoje em torno dos seus 58%, 59% de negros e pardos, e a gente vai dar uma olhada também na representação lá no Congresso, é abaixo de 8%. Como que essas pautas vão ser discutidas? E imaginar que aquelas poucas mulheres ou aqueles poucos negros que estão no Congresso vão ser capazes, e todos eles vão ser capazes, vão realmente representar a pauta de uma população tão gigantesca, é muita inocência, né? Então, a gente precisa desenvolver mecanismos que essa representação se dê de uma maneira extremamente ampla. Não é um negro no STF, que como já passou, né? Que vai dizer, olha, não temos mais racismo, olha só, todo mundo consegue chegar lá. Não, a partir do momento que nós temos isso com uma frequência, é que a gente vai ver essa pluralidade representativa acontecer, ok? É isso aí. Vamos para a próxima? Nossa próxima dúvida também é para você, professor Antônio. Por que os conselhos municipais são importantes? Bom, os conselhos municipais são importantes porque é uma maneira da população que não foi eleita ajudar na administração do município. Eu posso lembrar aqui de dois conselhos que eu sempre estou citando, que é o Conselho do Orçamento Participativo e o Conselho Tutelar. O do Orçamento Participativo, existem reuniões, discussões para onde vai a verba da prefeitura para obras que vão poder ajudar a população. E também o do Conselho Tutelar, que é o conselho que vai discutir sobre a proteção da criança e do adolescente dentro do município. Então, o conselho tem é uma oportunidade para que os moradores também ajudem no processo de democratizar os municípios e as cidades. Ok, professor Antônio, desculpa, é uma dúvida, a próxima dúvida é uma dúvida de quarto ano, aproveitando o gancho aí sobre os conselhos municipais. Entre os conselhos municipais, existe algum que tenha maior importância que o outro? Não existe um que tenha maior importância do que o outro conselho. Existem conselhos que são mais utilizados, que têm maior frequência de debates dentro dos municípios. Porque o conselho municipal não é uma regra, não é uma regra, mas eu posso dizer que não é obrigatório eu discutir apenas aquela questão do município. Eu tenho que ter o conselho que vai discutir todos os problemas e me ajudar a resolver as questões administrativas daquele local. Ok, obrigada. Vamos voltar para o telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano, para Sociologia. Muitas vezes os médicos podem ter que escolher entre a vida e a morte. Isso é necropolítica? Não, isso não é necropolítica. Necropolítica tem a vida... Isso é uma questão de escolha, né? Uma questão de escolha ética, né? Dependendo da situação que o médico está ali, ele precisa realmente escolher entre a vida e a morte, pode ser por N motivos, né? Por falta de materiais, por falta de possibilidade de assistência, um monte de coisa, né? Mas isso não tem a ver com necropolítica. Necropolítica é o que nós chamamos de uma política de Estado. E veja bem,
Quando eu estou falando de uma política de Estado, não estou falando simplesmente do Estado como formado somente através do governo. É uma política de Estado que obedece determinados interesses, inclusive interesses comerciais, interesses mercadológicos. Que a grande crítica que o Achille Mbembe vai fazer, que ele parte inclusive de outros, né, outros filósofos políticos, é dizer o seguinte: o Estado hoje ele não defende mais a população. O Estado hoje não está mais a serviço da população. Isso de uma maneira geral. O Estado hoje ele está a serviço ao quê? Do mercado financeiro, do mercado global. Ou seja, a partir daí, então, algumas pessoas passam a ter, ou alguns grupos passam a ter mais ou menos importância para o Estado. E, na verdade, isso é uma deturpação da ideia de Estado, né? O Estado ele surge justamente para proteger todos os seus cidadãos e não tentar imaginar que alguns cidadãos valem mais do que hoje. Vale mais do que outro. Então, necropolítica vem justamente daí. Não entra, então, essa questão da escolha do médico, não. Obrigada, professor Alexandre. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, você pode assistir quantas vezes quiser às nossas aulas nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!